Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Psi. Estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. E hoje o nosso episódio é com mais uma convidada. A gente vai trazer aqui um tema bem interessante que a gente percebe uma certa dificuldade do público, que é relacionado a adolescentes. Então, o tema é: o que acontece emocionalmente na adolescência? Sei que muitos pais acabam tendo dificuldade relacionado a isso, e é esse tema que a gente vai trazer hoje, tá? Quero apresentar rapidamente aqui os nossos parceiros do episódio. Temos aqui a Bela Flor, que é responsável pelo meu look do episódio. Temos também a Nox Estilos, que é responsável pelos acessórios de qualidade e muito lindos. E também temos o Salão Malibu, que é um salão que ele tem todo um cuidado com o seu atendimento, desde o início ao fim. Então, se você tem interesse pelos serviços dos nossos parceiros, as informações vão estar aqui na legenda, tá? Então, sem mais delongas, quero apresentar a nossa convidada. Hoje a gente está recebendo aqui a Isabel Lima, gente, ela é psicóloga. Vou pedir para que ela se apresente um pouco. Isabel, estou muito feliz de te receber aqui. Também. Estamos nos vendo aqui pela segunda vez, eu acho, né? E é um prazer te receber, ainda mais com esse tema que ele é tão... eu percebo que é uma dúvida muito frequente, né? Temas relacionados a essa fase que é tão Sim. desafiadora. Mas se apresenta um pouquinho para o nosso público. É um prazer estar aqui, gente. Sou psicóloga clínica, trabalho com adolescentes, crianças, atendo também um público adulto, principalmente pais, que é para dar talvez ali uma assessoria com crianças e adolescentes. Sou especialista em TCC, trabalho com ABA também e com neuropsicologia e organização de laudos, diagnósticos com crianças, adolescentes e pessoas neurodivergentes. Muito bom. E assim, a partir da tua experiência, Isa, com atendimento com esse público adolescente, o que hoje assim tem mais te chamado a atenção quando se trata desse público? De repente, algo assim, uma observação pessoal ou até algo que mais te preocupe? Sim. Então, eu percebo que o adolescente hoje, em toda a civilização, né, da humanidade, nós nunca tivemos adolescentes tão informados. Eles têm acesso a muita informação, porém, eles não sabem como lidar com toda essa informação, porque não é porque o adolescente ele tem acesso a tanta informação por meio de tecnologia, de redes sociais, que ele saiba lidar com tanta informação. Ele fala muito de sentimento, ele consegue se abrir mais do que o adolescente do passado, porém ele não sabe o que fazer com esse sentimento todo, nem com essa informação. E é aí que entra o nosso trabalho como psicóloga. Sim, e eu percebo assim, né, eu não tenho experiência com criação de adolescente diretamente, meu filho ainda é pequeno, mas eu percebo que é assim ao redor, né, familiares, eu tenho uma irmã que eu peguei a adolescência dela, então foi a experiência que eu mais pude assim ter de perto, quão desafiadora é ela, nesse sentido mesmo emocional principalmente. Sim. Como eles gerem as emoções, né, a gente sabe que é aquela fase assim de descobertas. Mas um dos desafios que eu percebo muito, que é muito comum, é sobre conseguir diferenciar comportamentos que às vezes são típicos da própria adolescência de um sofrimento real, sofrimento emocional. Vamos, né, levar por esse caminho assim. Então, às vezes eu percebo aquele pai, aquela mãe com muito dedo. Como que eu lido? Será que eu vou estar invadindo o espaço? Será que isso é fase, vai passar? Ou é algo que eu devo dar uma atenção porque é um sinal de algo preocupante que de repente a gente possa agir na prevenção, enfim. Porque de fato, assim, é uma fase que é complexa, envolve tantas coisas, e eu imagino, agora que eu sou mãe, eu imagino a angústia de um pai diante de uma fase assim, percebendo de repente algum comportamento, algum isolamento, não sei como lidar, né? Então, assim, como que a gente poderia trazer essa diferenciação de um comportamento que é típico da adolescência, que já é esperado, de um sofrimento emocional?
Então, o cérebro do adolescente, né, ele é muito diferente. É um cérebro em formação, o córtex pré-frontal, né, que é essa área que ele é responsável pela decisão do adolescente, pela personalidade, ele está em formação. Então, tem questões na adolescência que acontecem com muita intensidade. E os pais vão ter que saber diferenciar o que é normal, que é da fase da adolescência, e o que não é normal, que talvez seja atípico, né? Talvez a principal diferença é a intensidade e a frequência desse comportamento. Por exemplo, tem adolescente que ele demonstra um comportamento, talvez uma oscilação, né, de humor, talvez ele não consegue manter um sentimento ali durante muito tempo, muda muito rápido, porém, não acontece sempre. Então, a principal diferença, talvez, aí do típico para o atípico é que o comportamento atípico ele acontece com muita frequência e ele começa a trazer prejuízo na escola, no relacionamento com os colegas, no relacionamento com a própria família. Então, se tem prejuízo, talvez ele tem que começar a pensar em como vai ajudar esse adolescente e é um sinal de alerta. Entendi, interessante isso, né? A intensidade. E a gente sabe, assim, que muitos pais, na ânsia de ajudar esses filhos, eles acabam, às vezes, se excedendo, né? Acabam ali, de repente, até prejudicando o vínculo com aquele filho, que poderia ter sido nutrido, talvez, de outra forma. Mas, assim, muito por... A intenção é das melhores, mas eles acabam, de alguma forma, mais afastando. Pela sua experiência na prática clínica, o que você percebe que é mais comum, assim, o erro dos pais quando se trata dessa aproximação para tentar ajudar, seja numa questão de adaptação, alguma demanda emocional? O que você percebe e, a partir disso, o que você orientaria a esses pais que estão ouvindo a gente aqui a melhor forma, né, de se posicionar e de lidar, de ter mais tato com esse adolescente? Entendi. Então, eu percebo que os pais, né, eles agem de formas extremas, né? Pais são diversos e eles agem diferente um do outro. Alguns eu percebo atitudes, talvez ali, de invalidar o sentimento daquele adolescente, de achar que bobagem, ele não tá cansado, ele não tá passando por tanta coisa assim, é um exagero. Invalidar, né? Invalida. E, na verdade, talvez seja algo bobo e irrelevante para aquele pai, para aquela mãe que é um adulto. Para aquele adolescente que sente com muita intensidade, aquilo é muito forte. E ele está sentindo real. E tem outros pais que acabam exagerando no sentido de tentar proteger. Ele quer impedir o filho de sofrer, de lidar com uma emoção negativa, uma angústia, uma raiva, uma tristeza, sendo que aquele sentimento, aquela emoção faz parte até do desenvolvimento daquele adolescente. E ele precisa lidar com algumas situações para se desenvolver, né, como indivíduo, como pessoa. Sim. Tem uma frase que fala sobre os excessos geram faltas, né? Então, às vezes tem aquele pai que dá tanto contorno, que o filho ele não tem a autonomia, né? Autonomia. Ele não é dada essa possibilidade dele desenvolver a autonomia, que é algo que ele pode desenvolver naturalmente, né? E eu fico, assim, né? Eu atendo o público adulto. Mas eu percebo que quando eu recebo um adulto em que o pai e a mãe dava muito esse contorno, a gente vê aí um adulto que ele é inseguro, né, acaba desenvolvendo crenças aí de incapacidade, de não ser bom o suficiente. Por quê? Chega na vida adulta, como é que faz sozinho? Não quer arriscar, né, dar passos na vida, se lançar novos desafios, por conta dessa insegurança também, né? Então, acaba que eu percebo um prejuízo a longo prazo. E eu achei interessante esses extremos que você falou, realmente, né? Ou o pai, ele realmente vai para esse lado mais incisivo, ou aquele, não, deixa eu dar conta por você aqui dessa situação. Proteger, né, demais. E acaba impedindo esse adolescente de amadurecer mesmo. Que aí, como você falou, na fase adulta é onde colhe, né, os frutos, talvez uma adolescência que teve excessos. Talvez um excesso aí de invalidar esse adolescente ou um excesso de proteger mesmo. E acaba criando uma certa dependência também, né? Insegurança, que é muito presente, né? Acredito que os adolescentes hoje, né? Eu acredito que a maior característica que eles apresentam para todos é a insegurança de tudo.
insegurança na própria imagem, insegurança de ser quem eles são, insegurança nas amizades, nos relacionamentos, na família. Eles são muito inseguros. E eu acredito que é por conta desse excesso até de proteção mesmo. Sim. E abrindo um parênteses, eu estava recentemente no salão, né? Aí eu ouvi uma... Ela provavelmente devia ser, né, empresária, e ela estava falando da dificuldade que ela tem tido de contratar pessoas, né, 18 anos, início ali da vida adulta, porque eles estão muito sensíveis, no sentido de não ter a capacidade, não ter um repertório para receber uma chamada de atenção, uma negativa ali, e que eles estão pedindo demissão com muita facilidade. Eu achei muito interessante quando eu vi isso, porque, claro, podem ser N fatores, né, causas multifatoriais, mas assim, tudo começa ali também. Exatamente. Nessa criação. E aí, puxando um pouco, se a gente dá alguns passos atrás, eu tô tendo a primeira experiência, né, de criar um filho. Então, o primeiro filho, a gente tem o conhecimento muitas vezes, mas na hora de botar em prática, sim, a gente fica assim, nossa, como é que faz e tal. E é essa construção de dar essa autonomia para esse filho, entendendo que tem coisas que ele vai conseguir fazer sozinho e que ele não precisa de mim. Para mim, acaba sendo até mais fácil por conta da criação que eu tive, que sempre foi esse estímulo à autonomia, à independência. Então, assim, eu replicar isso com meu filho é muito mais fácil, quase que algo natural, vamos dizer assim. Para outros pais, isso vai precisar ser muito trabalhado, condicionado. Só que vai precisar ser trabalhado se aquele pai tem consciência que isso, né, prejudica o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, que tem acesso ali a uma informação. E a gente sabe que muitos não têm. Se a gente for pensar aí nos adolescentes de hoje, a gente está falando de uma geração anterior que não teve tanto acesso às informações que a gente tem hoje. Então, qual é a tendência? Só reproduzir. Exatamente. Nessa criação, né? Então, quando, inclusive, uma dúvida, quando você acompanha esse adolescente, o que você acha, assim, qual é o desafio maior nesse acompanhar também os pais? Porque adolescente é isso, né? Também fazer essa ponte com os pais. Qual é o seu maior desafio com esses pais, geralmente? Sim, eu percebo que os pais, eles têm muita dificuldade de ter diálogo com os filhos. É o principal, é a falta do diálogo, porque, como você falou, às vezes na geração anterior, com os próprios pais, né, ele também não teve um diálogo. Foi só imposições, né? Ele obedecia pelo medo. Então, o principal, né, que eu percebo, a maior dificuldade que os pais, né, os responsáveis têm com o adolescente atual é o diálogo mesmo. Porque acaba não tendo diálogo, tem, às vezes, uma discussão, é uma comunicação muito breve, e o diálogo acaba acontecendo, na maioria das vezes, com esse adolescente, em terapia. Que é onde talvez ele se sinta acolhido, ouvido. Porque em casa, talvez, quando ele quer falar alguma coisa, o diálogo não ocorre. E o diálogo, ele é primordial nas relações humanas. Não existe um relacionamento sem um diálogo. Sim. E assim, hoje a gente tá na era da tecnologia, rede social tá aí, dependendo do adolescente, né? Dependendo da cultura ali daquela família, o adolescente, a criança, ela vai ter acesso a celular muito cedo. E a rede social hoje, ela tem impacto direto aí no desenvolvimento. Você vê, por exemplo, eu atendo adultos e eu percebo que há um sofrimento. Boa parte do sofrimento dos pacientes, né, em alguma medida, envolve rede social. Porque rede social leva você a ter acesso à vida do outro e que isso leva a uma comparação. E aí, se você não tiver com aquela identidade muito trabalhada, seus valores, enfim, crenças, aquilo ali mexe com você. A pessoa fica ansiosa e etc e tal. Então, assim, quando a gente vai trazer agora para essa fase, que já é complexa por si só, o que você percebe, assim, quanto que a rede social tem interferido na identidade desse adolescente, tendo em vista que é a geração, porque é a geração que a gente vai ter como uma amostra, vamos dizer assim, a longo prazo do que é ter, que eles já nasceram na tecnologia, basicamente, né?
tudo avançando, tecnologia. Então, qual o impacto que você já percebe na identidade, na formação? Sim. Então, depende muito do gênero, né? Algo muito interessante, porque a rede social, né, tanto o uso, né, dela, ela impacta muito na formação do adolescente, sim, principalmente se ele usar em excesso. E eu percebo que eles acreditam muito no mundo das redes sociais, sendo que é o tempo inteiro, precisa ser lembrado para esse adolescente, que aquilo ali é uma realidade paralela. Não é 100% verdade. O que está contido ali é o que a pessoa, né, quer mostrar. E ela acredita também naquilo que ela vê. A menina, né, eu percebo que a adolescente, menina, ela tem a tendência de se comparar muito. E uma pressão estética. Cresceu muito, né, a pressão estética. Inclusive tem um documentário na Netflix que fala sobre isso, que é o Dilema das Redes. O quanto que impactou até a pré-adolescente. Às vezes a menina na fase dos 9 a 11 anos, ela já está com essa pressão estética, porque ela vê isso nas redes sociais. É uma imagem perfeita, ela cobra muito. O adolescente já tem, né, a menina já tem inseguranças com o próprio corpo, isso é típico da fase da adolescência. E quando ela se compara nas redes sociais com pessoas que ela vê com uma realidade perfeita, corpos perfeitos, imagem perfeita, aquilo ali intensifica e mexe muito. É o caso, né, que acabamos vendo aí na mídia de adolescentes que são filhos de pessoas ricas que acabam tendo condição de fazer procedimento estético, cirurgias, e acabam entrando talvez ali numa fase que ele não precisava ainda. Tem 15 anos, 14 anos. E no menino eu percebo, talvez a maior dificuldade é em relação à autoimagem. Mas não a autoimagem de aparência, a autoimagem dele como pessoa e como indivíduo que se relaciona. Eles acabam tendo uma ansiedade muito grande em se relacionar com as meninas e eles não têm, talvez, repertório para lidar com as relações humanas ali naquele momento, ainda não aprendeu, é inseguro. E eles acabam entrando nesses discursos e comunidades que hoje quase todo mundo está sabendo já, que são de red pills, que são movimentos aí masculinistas, que acabam trazendo uma realidade que às vezes não é verdadeira, na maioria das vezes, violenta, e muitas vezes até misógina. E quando esse menino ele se vê abraçado por essa comunidade, que parece que tem muitas verdades, que acaba ensinando ele muitas coisas que ele ainda não viveu, ele acaba acreditando. E isso atrapalha mais ainda as relações humanas que esse menino vai ter na vida, né? Principalmente naquela fase ali. Porque como ele não teve tanto contato com meninas, ele acredita naquilo que talvez ali aquela comunidade está dizendo. E ele acredita com muito vínculo. E isso mexe muito, talvez, ali com a identidade desse menino que está se formando. Que ainda está em formação, atrapalha ele até nas relações dele com outras meninas e com a forma como ele vê a vida e a si mesmo. E aí dá pra gente ter uma noção do quanto que ter acesso à rede social de forma precoce, na verdade, né, ter acesso à rede social tão cedo acaba trazendo uma visão de vida precoce que ele se vê ali diante daquilo, não, eu tenho que estar por dentro, eu tenho que fazer isso logo, eu tenho que realizar, para meio que buscar uma autoafirmação. E aí uma dúvida que surgiu agora, você já pegou algum caso, algum adolescente, em que a família não deu o acesso ao celular, rede social, desde cedo? Sim, já peguei, e é incrível, são totalmente diferentes. Né? Totalmente. Alguns reclamam, não vou dizer que eles acabam ficando super felizes porque os pais não deixaram usar rede social. Não é isso, mas é um adolescente muito estimulado. Ele utiliza realmente do que ele está aprendendo com a vida dele, não do que ele está vendo nas redes sociais. Ele tem um repertório próprio daquilo que ele viveu e não daquilo que ele está vendo numa rede social, que ele ouviu de alguém, é dele o repertório. Então isso é bem interessante, que você percebe que está sendo formada uma personalidade naquele adolescente mesmo, que é dele. Ele não está copiando de ninguém, nem ele está se espelhando em algum famoso que ele vê em rede social. É dele aquela personalidade. Ele está desenvolvendo algo que é dele, que é da família, que ele está construindo ali dentro da comunidade no qual ele vive. É muito interessante. É como se a gente voltasse anos atrás na nossa adolescência, né? Como a gente não tinha acesso à internet como é hoje, imagino que deva ser uma diferença grotesca, né? É muito diferente, é realmente assim, você conversando, você percebe logo. É engraçado que às vezes eles não dão essa informação de cara, não. Conversando, assim, nos primeiros atendimentos, você já questiona, você não tem rede social, né? Não, aí ele acaba confessando que não tem,
que os pais não autorizaram e que também não achava importante, que só com determinada idade, talvez assim, 17, 18 anos poderia ter. A maioria das vezes os pais dão essa idade ali, mas chega na idade, às vezes aquele adolescente também não quer, porque ele está tão envolvido com as coisas da vida dele, que acaba não se interessando também. Sim. E como que isso é bom, né? Imagina o desafio que deva ser, porque eu fico imaginando já a longo prazo, porque assim, você fazer esse combinado com um adolescente, onde ele vai para a escola, os amigos, gente, a maioria tem, dificilmente você vai conseguir manter ali um ciclo de amizades em que as famílias todas têm esse acordo de não dar o celular, ter acesso à rede social tão cedo. Como que deve ser um desafio para o pai manter isso? Porque meio que pode vir um discurso no lugar de... ele vai ficar alienado. É. Só ele que não vai ter. Exatamente. E às vezes não é nem o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles têm esse combinado, já conversaram sobre. Mas quem dá o celular às vezes é um avô. É uma avó, é uma madrinha, é uma pessoa que está de fora. Que aí é onde o pai e a mãe vai ter que entrar com autoridade, explicar, né? Olha, esse é um limite que colocamos aqui na família. Tem que ser respeitado, porque na maioria das vezes, quando o pai e a mãe têm esse combinado, quem acaba presenteando são os avós. Eu ouvi, inclusive, você trazer essa situação. Eu vi recentemente, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando que hoje os filhos dela estão fazendo intercâmbio, já são maior de idade, mas que ela fez esse combinado, que eles só teriam celular a partir dos 18 anos. E ela teve 2 filhos e com os 2 ela fez da mesma forma. Então o mais velho foi mais desafiador e o mais novo foi crescendo naquele ritmo porque ele já tinha referência do irmão mais velho. Mas que teve essa situação. Só que o avô falou antes, né, de comprar o celular. Eu tô querendo dar um celular. Não, se você der o celular, a gente vai ter um problema. Porque eu não vou permitir que ele fique com o celular. Eu vou ter que fiscalizar. Esse é um combinado, espero que você respeite isso e tal. E ela até falou, ela compartilhando comigo, que em algumas palestras da escola que ela foi, há alguns dados trazendo em relação a um dos impactos de ter acesso à rede social, e principalmente sem supervisão, acaba levando alguns adolescentes a se submeterem, tipo esses desafios na internet, né? De se lesionar, de tentar alguma coisa contra a vida, que acaba sendo um conteúdo que é um pouco ainda oculto, né? Não se fala muito sobre isso. Quando ela falou, foi até um pouco novo pra mim, mas foi algo que também me chamou a atenção, porque assim, é aquilo. Por exemplo, a gente sabe que a internet dá a possibilidade de atender pessoas de qualquer parte do mundo. E o adolescente ali, ele não tem essa maturidade para discernir, nossa, isso aqui me faz mal, discernir se aquilo faz sentido ou não para ele, para os valores, né? Então, assim, pode levar a algo muito sério, né? Exatamente. É muito perigoso, né? Muito perigoso. Tem até algumas redes sociais que, por exemplo, o adulto hoje não tem tanto acesso porque nem conhecemos as mais tradicionais. Sim. Mas é onde acontecem esses desafios aí. São redes sociais que quase não conhecemos, mas o adolescente sabe, ele conhece, e a maioria deles estão dentro, tem perfil lá ativo. Sim, e para fechar esse ponto, quando a gente volta naquilo que você falou, né? Não tem como a gente manter qualquer tipo de relacionamento sem diálogo. Quando há esse ruído na comunicação entre o pai e o adolescente, aquilo ali só tende a se ir por um caminho que não é saudável. E aí, pensando sobre isso, por exemplo, quando a gente vai falar, né, quando o adolescente ele tem acesso a essas comunidades, né, como que é fundamental ter o diálogo aqui, essa conexão com o filho desde cedo, porque muito mais do que falar, não pode. Não, você não vai fazer. É o sentar e explicar o porquê não, quais são os malefícios, por que os pais estão tendo aquela conduta. E eu gosto muito de usar um exemplo que eu dou para os meus pacientes. Por exemplo, eu tive uma experiência com meu filho. Meu filho tem 1 ano e 5 meses. Ele não entende ainda. Mas, por exemplo, toda vez bebê tem umas coisas universais, né? Vai lá e bota o dedo na tomada. Eu falo que não, eu tento já ensinar que por que não pode, vai dar choque, vai doer, vai fazer ai, né, e tal. Se eu falo, se ele vai crescendo e eu só vou falando não pode,
Depois, quando ele estiver em outro ambiente que eu não estiver presente, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai fazer. Exatamente. Por quê? Porque ele não entendeu por que não. E aí, a partir disso, que requer um tempo, uma dedicação, um investimento ali com o filho, que vai fazer toda a diferença quando a gente não estiver presente com ele, quando ele estiver com os amigos, ele vai se lembrar, não, meus pais falaram que isso aqui não pode por conta disso, disso e disso. Aí vai partir de uma escolha, né, dele ali, a partir do que ele entendeu, do que por que não pode. Só que, até te devolvendo essa dúvida, você percebe que há uma influência da rede social, porque os pais também estão muito conectados hoje. Sim. Isso acaba interferindo no relacionamento, na conexão com os filhos, na pressa de dá muito trabalho ter que conversar. Não, essa imposição, né? Que acaba vendo de culturas passadas, de gerações passadas. Mas você percebe essa influência também desse distanciamento do pai com o adolescente? Por conta da rede social e internet? Dos dois estarem usando em excesso, tanto Sim. o pai quanto o filho, sim. Perfeitamente. Principalmente, assim, quando chega a noite, né? Que são os horários onde a família tá junta. Só que aí a pessoa pensa, eu cheguei do trabalho, eu quero distrair, só quero ficar aqui no celular passando o feed, vendo um vídeo legal, alguma coisa que me interessa. E aquele adolescente, às vezes, ele já ficou no celular o dia inteiro, para ele tanto faz. Talvez ele até conseguiria não ficar no celular ou numa rede social ali naquele horário, porque o pai ou a mãe tá em casa. Só que quando aquela família, né, tá quase todo mundo com o celular, passando um feed, aquele adolescente automaticamente ele vai pegar o dele também. E ele vai fazer a mesma coisa. Então, se ele ficava, talvez ali, ele ficou o dia inteiro, 8 horas no celular, que acontece, é bem comum, tá? É bem comum, eu já peguei adolescentes aí, pacientes que tinham 18 horas de uso de rede social. Caramba. É assustador. E eu questionava, mas como assim? Como é que você dorme? Durmo um pouquinho, depois levanto, volto, vejo mais um pouquinho, depois levanto de novo. 18 horas. É bem comum, o adolescente ele consegue ficar horas aí numa rede social. Só que quando a família também chega à noite, que deveria estar sentado à mesa, né? Eu falo mesa que é um lugar assim de estar junto, né? Não necessariamente uma mesa física. E aquela família tá no celular também, passando um feed, ou até aquele adolescente tenta falar alguma coisa, o pai só tá assim, tá bom, e passando um feed ali, aquele adolescente que já ficou no celular o dia inteiro, numa rede social, ele vai voltar para a rede social ali e não vai ter aquele espaço de diálogo que deveria ter na família, nem que for ali no horáriozinho, né? De vez em no período do dia que é possível todos estarem juntos e acaba não tendo. Nossa, 18 horas. 18. É assustador, né? É muito assustador. Teve uma vez que eu tava ouvindo, acho que era uma reportagem, eu não lembro sobre o que era, mas eu achei interessante que falava sobre, assim, que hoje a gente não tem no DSM registrado um transtorno sobre o vício em rede social, mas que futuramente, provavelmente, vamos ter. Porque, e aí eu imagino que isso vai se dar com muita frequência, principalmente quando se tem acesso a internet, telas, enfim, desde cedo. Porque imagina, um cérebro que ainda não está formado, não amadureceu por completo, já ser condicionado a tela. Eu conheço uma pessoa que ela já se habituou tanto a estar em rede social, que ela fica o tempo todo ali. A gente tá aqui tomando um café, nananã, família se encontrando, nananã. Não consegue. Não percebe, né? E nem se dá conta. Eu quero falar com você. Mas deixa o celular um pouquinho de lado. Não, mas eu tô te ouvindo. Aí você fica assim, não, mas eu quero olho no olho. E aí imagina um cérebro em formação já sendo condicionado a esses moldes, né? Assusta um pouco, dá um medo. 18 horas, né? Muita coisa. Exatamente. Imagina, anos dessa forma, o que isso pode... E eu lembro que tempos atrás eu vi umas imagens que sabe essas imagens que elas são um pouco dramáticas? Tipo, tempos atrás, que era segurando o celular com uma algema no pulso. Que tinha até uma do like que era conectado na veia, né? A pessoa se alimentando daqueles likes. E aí eu ficava, nossa, que exagero. Gente, hoje é exatamente isso. Sim. E tá pior, né? Porque há anos atrás eles se alimentavam do like. Hoje o adolescente atual percebe que eles não querem nem saber de like. Eles simplesmente querem acompanhar a vida do outro, mas ele não coloca nenhuma foto no perfil dele.
de uma rede social, tá sem foto, sem nada, porque eles têm vergonha de mostrar quem eles são tão inseguros. A maioria que ele prefere não colocar foto em nada, mas ele visualiza tudo que outra pessoa posta. Ele acompanha tudo, ele fica o dia inteiro ali, literalmente. Mas não se expondo, não mostrando quem ele é, não tendo segurança até de mostrar o próprio rosto. Ele não tem coragem, mas ele acompanha tudo. Provavelmente porque já se sente inferior, né? Sim, é uma questão assim de baixa autoestima, insegurança. Sim. E é interessante também que eu percebi, né? Eu vi em algum lugar eu vi uma matéria falando que Harvard descobriu, né? Tinha estudos e informação que o cérebro de um adulto tinha um grupo, né? O grupo estava sendo pesquisado ali, as pessoas estavam desenvolvendo talvez ali uma perda de massa encefálica com o uso de redes sociais. Era vídeos rápidos. O estudo ele foi bem focado ali em vídeos rápidos. Não era simplesmente assim, a pessoa que só fica com o celular na mão vendo de tudo. Não, era um estudo que colocava os pesquisados ali assistindo vídeos rápidos, esses vídeos curtinhos. Sim. E eles perceberam uma perda de massa encefálica nessas pessoas adultas. Imagine o que isso causa no cérebro. Informação de um adolescente. Com, por exemplo, 15 horas usando uma rede social. 18 horas. 8 horas. Por quê? De fato, às vezes ele vai para a escola. Hoje, né, deve ter o quê? 1 ano que proibiram, né, o celular nas escolas. Sim. Mas não era proibido. Ele podia ali no intervalo passar um feed. Ou até na hora da aula, porque o professor não tem como supervisionar uma sala, às vezes, com 40 alunos. Ele não sabe o que aquele último aluno que está lá na última fileira está com o celular na mão, nem prestando atenção na aula, só passando o vídeo. Sim. E assim, é um alerta para todos, como sociedade, entender que se o cérebro de uma pessoa adulta perdeu massa encefálica, que nós entendemos que é uma grande perda, imagine para um cérebro em formação. Sim. E eu tenho visto muita gente, que tem algumas pessoas que eu acompanho na rede social, que elas tem uma abordagem, uma proposta totalmente diferente de conteúdos que ela leva para a rede social. Por exemplo, ela não bota um vídeo lá acelerado ou um conteúdo raso. É um conteúdo assim, se você estiver interessado em um conteúdo mais profundo, ter paciência de assistir 2 minutos de vídeo, que é pouco, mas para a rede social já é muito, são esses perfis que eles trazem essa proposta. E aí eles trazem a reflexão, que é muito interessante, que muito desses conteúdos que você vê rápido, daqui a 1 hora você nem vai mais lembrar o que você viu. Então, é esse estímulo a todo momento e que você fica ali, o tempo passa e você nem se dá conta. Mas, ao mesmo tempo, você não absorve. Não tem nem o que absorver, né? Na maioria das vezes são vídeos que não tem muita informação. Não é profundo, não é um vídeo profundo. Exatamente. Agora, assim, uma coisa que a gente percebe também e que há uma dificuldade na adolescência de se diferenciar é em relação a um adolescente tímido de um adolescente que, às vezes, na verdade, está emocionalmente desconectado. Então, a gente começa a observar aí esses traços comportamentais de ficar mais isolado, que ficar mais no quarto, não ter tanta interação ali com a família. E aí vai se respeitando ali o espaço daquele... Mas às vezes a gente pode estar falando de algo que precisa de atenção. Sim. Como que a gente pode diferenciar? Entendi. Então, a principal diferença é que o adolescente tímido, ele é tímido só com pessoas que ele não conhece. Ele não é tímido com a família dele, nem com os amigos dele. Agora, o adolescente que está desconexo, que está afastado do social, ele é afastado com todos. Ele não vai querer... tá perto nem da família, nem de amigos, de ninguém. Ele tá afastado, talvez, assim, de todo mundo. É diferente do tímido. O tímido, ele fica ali mais recluso, fica com vergonha de pessoas que é nova. Uma pessoa nova no ambiente, ele já fica mais fechado. Porém, se você coloca ele perto dos amigos dele e não estiver olhando só os amigos, ele vai se soltar. Dentro de casa também. Entendi. É interessante, né? Então, dentro de casa, que é esse ambiente familiar, já é um ponto de atenção, né? Quando ele começar a ficar mais recluso. Exatamente, porque é um ambiente seguro. Deveria ser seguro, né? Sim. Agora, como que... o que você falaria para os pais, assim, que estão ouvindo a gente, né? Ou pessoas que lidam com essa faixa etária, como construir uma autoridade nessa relação com o adolescente sem transformar em algo, como você falou, através do medo, né?
uma autoridade respeitosa que não seja através de uma imposição, que não afaste esse adolescente, mas que seja uma autoridade saudável, que gere conexão. Sim. Então, tem que ser um limite claro, mas com afeto. Porque é como você tinha falado. O adolescente ele precisa entender por que aquele limite foi posto. Ah, mas eu não tenho obrigação de explicar. Tem pais que falam isso, né? Ah, ele só tem que obedecer. Por que não explicar? O que vai custar explicar? Olha, não é legal você fazer isso por conta disso, disso, disso. Talvez vai dar trabalho para esse pai e para essa mãe. E esse diálogo que é importante. Porque talvez aquele pai e aquela mãe não quer ter aquele tempo de sentar e ficar 1 hora explicando por que aquele limite foi posto. Só quer falar, não pode e ponto. E o adolescente, ele costuma, talvez ali, se ele obedece só por medo, a relação já está fragilizada. Já não tem uma relação forte ali, já é uma relação que está ficando disfuncional. Então, o ideal é apresentar o limite e ele ter afeto. E o que é o afeto? É o diálogo. É sentar e falar, filho, olha só, não pode isso. Por que não pode? Por causa disso, disso, disso. Porque tem consequência. E você vai colher essas consequências em algum momento, nem que não seja agora. Que o adolescente tem disso também. Se ele não vê a consequência na hora, ele acha que pode. E não explicar para ele que tem uma consequência que talvez ele não enxergue ainda, mas vai chegar em algum momento da vida. Sim, porque é muito comum, né, o adolescente ele querer viver assim, sem medo das consequências. Ele é meio... Mas isso faz parte até do cérebro do adolescente, né, que tem essa circuitaria que não está amadurecida, eles buscam muita emoção. O adulto não, já estabiliza, né? Sim. O adolescente ele procura sempre emoções e situações onde ele vai ter, talvez, ali estímulos extras. Tudo é chato, né, se não tiver um estímulo extra. Mas depois isso vai normalizar, vai entrar em equilíbrio. Na fase adulta, depois dos 25 anos, equilibra. Agora, você acha que a maior interferência nesse diálogo com calma, olha, do sentar e explicar o porquê não, você acha que hoje, que você percebe, é mais influência, essa dificuldade vem mais de uma influência de o pai tá com pressa, tá muito conectado até nas redes sociais que não tem paciência, ou ou hoje ainda fala mais alto essa questão de geração, do que ele aprendeu? Eu sinto que são as duas coisas. Ele não tem talvez repertório para dialogar com esse filho. Ele não teve isso na vida, ele não construiu isso. E também a vida está corrida demais. A gente percebe que cada vez mais tem aumentado as demandas para os adultos. Sim. É uma rede social, é uma demanda na casa, é uma demanda na vida dele, e a pessoa às vezes quer levar um estilo de vida mais saudável, às vezes começou uma academia. Então tudo isso, não que seja errado, mas acaba diminuindo o tempo desse adulto. E no caso, quando se trata de um filho, ele vai ter que arranjar um tempinho ali na agenda dele. Vai ter que priorizar, nem que seja 1 hora, não precisa ser muito tempo, mas um tempo de qualidade é aquele no qual o responsável está virado para aquele adolescente, está ali totalmente voltado para ele, dialogando, prestando atenção nele, ou até dando talvez ali o tempo que talvez ele daria até um tempo. Ah, mas eu fico às vezes o dia inteiro com ela. Tem mãe que fala, eu fico o dia inteiro com ela, mas é o dia inteiro sem uma atenção de qualidade. Sim, não é um tempo, né, de qualidade, é um dia inteiro às vezes no celular e a menina tá ali perto. Talvez seja 1 hora que essa filha ou esse filho precisa, sentado, olho no olho, assistindo algo que seja juntos, né, ali os pais para conversar depois. Ou então sentado, conversando mesmo, só curtindo ali a presença um do outro. É necessário isso, né? 1 hora de qualidade. Sim. Eu vi uma vez um podcast que falava sobre essa questão de ter o celular, a tela, entre os pais e a criança. O impacto emocional que isso vai ter, que a gente vai ver a longo prazo. Porque é como se fosse a criança tentando que implorar por essa atenção que você está falando, né? Essa atenção no aqui e agora. Sim. Tô aqui com meu filho, eu tô aqui agora. E que essa separação aqui ia ter muitos impactos emocionais, que como que é importante a gente estar sempre se recondicionando. E assim, pra gente que já tem acesso a essas informações, já é um desafio, né? Eu tenho buscado, inclusive, na minha vida... parei agora, terminei de atender, tô aqui cansada, deixo o celular de lado e fico ali com meu filho. Tento sempre aquele olho no olho, aqui agora, sentir o cheiro, sabe?
recentemente eu até postei um vídeo que é de um comercial, ele até viralizou. É um vídeo muito interessante. Aí ele começa assim: eu tenho 75 anos e por um dia eu voltei a ter 28. E eu acabei de acordar e o meu filho vem até a mim, dando bom dia às 6 horas da manhã, todo serelepe para eu botar ele para a escola. Nesse momento, eu não tive pressa. Eu peguei ele no colo, abracei, dei um cheiro, senti ele, nananã. E aí eu fui para a cozinha. Aí, qual é a perspectiva, né? Nesse vídeo, ele vai trazer, se eu tivesse a oportunidade de voltar um dia, eu viveria com menos pressa, não ficaria chateada, não me chatearia com pequenas coisas, como, caramba, ele derramou o suco no sofá. Valorizaria mais aquilo que de fato tem um valor, né? As pessoas, o abraço. E aí no final do vídeo cheguei no final desse dia e amanhã eu volto a ter 75 anos. E eu achei muito interessante e ao mesmo tempo impactante esse vídeo, porque aí as pessoas se emocionando, né? Vendo, caramba, eu chorei, não sei o quê. Mas é uma chamada de atenção pro... Cara, é um sacode pra gente. Tá, hoje você tem 28 anos, hoje você tem 22. E o que você pode fazer de diferente para que quando você chegar aos seus 75 anos, você não tenha remorsos, arrependimentos aí de uma vida que passou. A gente já tem tido a sensação que a vida os dias estão passando muito rápido. Rápidos, né? Quem dirá se a gente não ficar se convidando pro aqui e agora? Porque é isso, da mesma forma que eu rolo o feed e eu não lembro o que eu vi no vídeo de 1 hora atrás, caramba, o dia passou, já acabou mais um dia. Então, assim, a importância da gente se conectar no aqui e agora, isso pros pais, né? Sim. Vai transbordar pros nossos filhos. Quando a gente não se preocupa com isso, é aquilo que eu falei, é a desconexão, o impacto emocional que isso vai gerar. Fora que, um complemento que eu ia tendo na sua fala, é que o exemplo tá muito no se ver, e não no se falar. Sim. Vou falar, não come doce, mas ele me vê comendo doce, é incoerente. Da mesma forma, é celular, é presença, é esse sentar à mesa. Tá, estamos sentados à mesa, mas eu também não tô com o meu celular. Sim. Então, buscar essa coerência também no exemplo que a gente quer dar para esses adolescentes, né, desde cedo. E assim, nos atendimentos que você tem, o que você percebe que, através de falas do adolescente, frases que eles trazem nesse lugar de algo normal, já normalizado, mas que te preocupam quando você ouve em sessão? Então, as frases que eu mais escuto, que eu acho mais preocupante não tô nem aí, não quero saber de nada. Ou então, que vontade de sumir. E eles falam isso com muita normalidade. E, de alguma forma, eu acredito que isso demonstra muito um sofrimento emocional desse adolescente. Ainda mais quando essas frases vêm acompanhadas de um comportamento diferenciado. Mudança de comportamento. Ele já está mudando na escola, já está mudando, talvez, ali, se isolando da família, mudando o comportamento com os amigos, ficando mais agressivo ou mais isolado. Aí que o sinal de alerta, ele apita mais alto. É quando as frases vêm acompanhadas de mudança de comportamento. Entendi. E assim, é uma certa indiferença, né, que se percebe. Sim. É uma desconexão da realidade, talvez uma desconexão emocional. Não tô nem aí pra nada. Talvez ele ainda esteja sentindo, mas o fato de falar muito isso, uma hora talvez ele deixe de sentir mesmo. E isso é um sinal de alerta. E o que você acha, assim, que ajuda, é potente para ajudar um adolescente a desenvolver uma segurança emocional? Então, eu acredito que a segurança emocional do adolescente está muito ligada com as relações que ele tem na vida. Se as relações passam essa segurança, se ele se sente seguro ali com os pais, principalmente, né? Eu falo os pais, né? A família, quem está próximo, que são as pessoas mais próximas. Essas pessoas que vão passar segurança para esse adolescente. Principalmente quando tem o diálogo, que nós estamos falando toda hora aqui, que é muito importante. Esse adolescente, ele precisa ver os pais ou os avós ou quem estiver cuidando dele como pessoas que vão entender ele, mesmo quando ele erra. O adolescente, ele gosta muito de sentir que a família é previsível.
previsível em qual sentido? No sentido de, nossa, eu errei aqui. O que a minha mãe vai fazer? Eu acho que ela vai fazer isso, vai ficar chateada, vai conversar, vai chamar minha atenção e vai botar de castigo, sei lá, um dia. Ele sabe o que ele espera quando ele erra. É muito complicado, o adolescente ele se sente muito inseguro quando ele não sabe o que esperar desses responsáveis. Ele não sabe. Ele errou, ele tirou talvez uma nota ruim. Ou então ele teve um desentendimento na escola, respondeu alguém mal. Ele fica tão apavorado porque ele não sabe o que vai vir quando o pai ou a mãe ficar sabendo daquele erro dele. Ele não sabe o que ele espera. Porque às vezes são pessoas que não sabem como reagir e acabam reagindo de uma maneira muito... acaba sendo muito autoritária, não tem um diálogo, culpa esse filho, não senta com ele e fala, o que aconteceu? Por que você se comportou daquela maneira? Fala aqui para eu tentar entender. E não dá, talvez, ali a opinião dele sobre aquele fato, simplesmente, tá de castigo. De uma forma muito autoritária, sem ouvir esse filho. E isso gera insegurança para eles. Porque talvez esse adolescente ele vai achar que tudo que ele faz é errado. Até ser um filho. Sim, inclusive eu vi uma partilha da Carol, que é uma psicóloga que a gente recebeu aqui recentemente. Ela compartilhou uma situação com o filho dela. E ela falou sobre... Ele tinha feito alguma coisa, ele tinha errado, né? Não sei se ele tinha quebrado alguma coisa. Mas ela falou a importância de chamar a atenção e deixar claro para aquela criança que ele continua sendo amado, mesmo a partir do erro. E eu achei isso muito interessante porque estava até conversando com uma pessoa sobre isso, que dependendo, sutilmente, a gente pode comunicar para essa criança, esse adolescente, que ele é amado de forma condicional. E não incondicional. Exatamente. Porque o chamar a atenção, aí ela explicou que a criança ela acaba levando, ela tende a entender que tudo é culpa dela. Meus pais estão brigando, a culpa é minha, estão tristes, tá vendo? Minha mãe ficou triste, a culpa é minha. E aí sempre verbalizar, materializar isso. Olha, você errou, não pode repetir mais isso, eu fiquei muito triste, mas eu continuo te amando. Reforçar. E aí conecta com o que você está trazendo também. Porque imagina, se isso não é reforçado já na infância, na adolescência vem a culpa, vem outros receios aí de repente ser rejeitada, a forma como os pais vão enxergar, dependendo até do tipo de punição, né? Seja a punição do silêncio, ficar sem falar com aquele adolescente. Tudo isso vai colocando e construindo uma autoimagem do tipo... sou inferior, não sou merecedor disso aqui. Exatamente. Né? E quando eu estou assessorando talvez um pai, uma mãe, eu sempre explico que eles não nasceram prontos. Ele está se formando como pai, como mãe, aos poucos, vivendo, né? Sendo pai e sendo mãe. E a criança também, ela não nasceu sendo filha do nada, ela está aprendendo a ser filha também. Então é muito importante ele entender que, do mesmo jeito que ele erra como pai e mãe, o filho também erra. E o filho também, né? Mesma coisa em terapia, eu falo com esse adolescente, com o filho, explico, olha só, seu pai não nasceu pronto, sua mãe também não, eles vão errar em algum momento. Então é importante um compreender o outro. Quando o pai, né, tem essa compreensão para com o filho, ele vai ter essa compreensão de volta, porque eles vão entender que nenhum dos dois nasceram perfeitamente prontos para aquele papel que eles cumprem ali dentro daquela família, né, desse relacionamento. Eles estão formando isso, está aprendendo, vai errar sim, vai ter que consertar o erro, vai ter consequências às vezes, mas é importante um entender o outro. Sim. E eu ouvi uma frase recentemente que fez muito sentido, que seja o paternar ou maternar, não é sobre performance, mas é sobre relacionamento. Então, tudo vai se dar e ser construído a partir dessa conexão que você tem com seu filho. Isso faz tanto sentido porque as coisas vão fluir, seja a reação, o comportamento daquele adolescente, daquela criança, a partir de algo que é genuíno. Exatamente. Eu conheço você em intimidade, eu já sei quando você não tá legal, que você tá, sabe, você tá com vergonha de alguma coisa que aconteceu, ou que você ficou chateado. Porque parte de um relacionamento. E aí essa conexão, você estava falando sobre a questão do diálogo, né? Que é algo tão básico, né? Simples, todos nós podemos fazer, né? E a gente tem
precisado, tem se requerido falar cada vez mais sobre isso e reforçar. Se voltar para algo que é básico e tão simples, só que tem se tornado cada vez mais difícil e escasso, né? Então, trazer a memória dos pais, né, de ir construindo isso desde o início, dos próprios filhos, às vezes vai precisar, a partir também desse filho, né, uma abertura, uma retomada, tentar reconstruir, mas como é importante esse básico, que é o feijão com arroz. Exatamente. Conversar, né? E é assim, se relacionando, que você aprende a se relacionar. Não verdade. tem receita de bolo, não adianta, talvez, como você falou, performar. O que funcionou com o pai especialista em paternidade, fulano de tal, que é famoso, que fala sobre isso. Talvez não funcione com aquela pessoa. Porque é se relacionando que a pessoa vai aprender a se relacionar cada vez melhor com aquela pessoa. Que não necessariamente ele vai ser perfeito se relacionando com outra pessoa. Ele vai ser perfeito conforme vai se relacionando com aquela. Uma outra relação vai exigir também que ele se relacione, vai aperfeiçoando. E assim por diante. Perfeito. É como você falou, não tem uma fórmula. Sim. É individual, né? É singular, cada pessoa vai responder de uma forma. Bom, estamos caminhando para o final. Antes da gente encerrar, Isa, eu quero fazer uma brincadeira com você, que é o bate-pronto. Vou falar uma palavra e você responde com a primeira coisa que surgir na tua mente. Sim. Tá bom? Coragem. Coragem. Necessário. Infância. Infância. Crescimento. Saudade. Da vida. Medo. Vencer. Futuro. Viver. Propósito. É o agora. Muito bom. E aí, para quem tá ouvindo a gente, Isa, que ficou com a gente aqui até o final desse episódio, se você pudesse deixar uma mensagem, seja para um adolescente, né? Queria que você deixasse uma mensagem para os dois públicos. Seja para um adolescente que está se sentindo perdido, tá sem direção, se sentindo às vezes desconectado desses pais, desses criadores, e também dos pais. Pais perdidos que estão percebendo que já está desconectado nessa relação. Qual mensagem você gostaria de deixar? Então, para o adolescente, entenda que não acredite em tudo que você está vivendo agora, não acredite em tudo que você está sentindo, porque isso vai passar, é passageiro, mas as escolhas que você fizer agora vão ficar. Então, pensa bem nas escolhas, entenda que o que você está sentindo vai passar, é passageiro, e essa intensidade toda vai normalizar. E também é interessante o adolescente ter um propósito. Tem um propósito. Seja qual for esse propósito, de preferência que esse propósito seja nobre. Que aí sua adolescência vai passando assim, com nobreza, você vai tendo um propósito, vai ficando mais leve. Para os pais, né, no caso, eu deixo a mensagem para se relacionar vivendo, né? Tenha esse contato com seu filho, aprenda a se relacionar se relacionando com ele. Cada filho é único, não adianta querer, talvez, reproduzir o que funcionou com o filho mais velho, ou funcionou com outro filho que você conheça, filho de alguém. O ideal é aprender a se relacionar com esse adolescente se relacionando com ele. Muito bom, muito bom. Isa, estou muito feliz de ter te recebido também aqui. Foi um prazer. Foi uma conversa boa. E para você que está nos ouvindo, espero que tenha feito sentido, tenha ajudado de alguma forma. Agradeço pela presença, por você ter aceitado o convite. E se você quiser nos acompanhar na rede social, eu vou deixar o arroba aqui, tanto do podcast, o meu pessoal, o da Isa também. E se você quiser também saber mais informações sobre os serviços dos nossos parceiros, as informações vão estar aqui na descrição, tá? Para você que ficou até aqui, um beijo e até o próximo episódio.